E agora vocês vão conferir como foi o protesto feito por alguns ex-jogadores e jogadores ontem em frente da CBF. O movimento Bom Senso promoveu nesta terça-feira uma manifestação Ocupa CBF na porta da entidade, em defesa do futebol, contestando a eleição de um novo vice-presidente tramada pela atual diretoria. Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, presidente da Federação Paraense de 77 anos, será candidato único hoje. Técnicos, ex-jogadores como Raí, Alex e Paulo Autuori e alguns torcedores lideraram o grupo. Raí pediu mudança imediata. Acho que o momento do país, do futebol brasileiro, merece, né? É um ato de protesto, de manifestação, de tentar aí uma voz para uma futura mudança para melhor. E não, repetindo, não só do meio esportivo, mas de toda a sociedade. Alex ainda frisou a fragilidade vivida pela CBF na condição de entidade. Como a gente está se colocando publicamente, que aconteça o mesmo do lado de lá, mas muito mais do que essa colocação pública, a gente espera que esse regime seja quebrado e que a gente possa se utilizar da CBF, e eu digo a gente, o povo brasileiro, como a CBF utiliza das nossas cores, utiliza do nosso hino, utiliza da nossa torcida, das nossas energias, que a gente tem que parar com essa história de que a CBF é privada na hora que serve para eles e é pública também na hora que serve para eles. Então tá aí. Independente do protesto, André, a CBF venceu a batalha judicial e terá sim hoje a eleição para vice-presidente. Mas é representativo, né? A gente vê o Raí, o Paulo Autuori e o Alex neste movimento, mas que não deu certo, né? E teve um manifesto assinado, né, por mais de 130 pessoas. Entre jornalistas, empresários, globais também. E o que me chamou a atenção, duas assinaturas em especial. Quais? Primeiro, a da personalidade do futebol mais importante do Brasil em todos os tempos, que é do Pelé. Tem a assinatura do Pelé. Tem um peso. E outra assinatura que tem uma representação importantíssima, do Tite. O Tite assinou esse documento. Ele pede a renúncia do Del Nero. Ele pede mudanças no futebol brasileiro, ele pede mudanças na CBF. E por que eu estou dizendo que essa assinatura ela representa muito? Porque ele hoje é badalado como o melhor técnico do futebol brasileiro, todo mundo pede ele na seleção. E ele praticamente abriu mão da seleção brasileira a partir do momento que ele assinou. Porque ele sabe que esse sistema não vai se quebrar. Quem vai assumir é da mesma turma, da mesma gangue do Del Nero. Então ele abriu mão. Mas ele sai com a consciência tranquila de que está fazendo o correto, está assumindo uma posição de que o futebol brasileiro precisa de mudanças. E que mais pessoas tenham a coragem como o Tite. Por exemplo, nenhum jogador em atividade no futebol brasileiro, a não ser o zagueiro do Cruzeiro lá, né, os Corinthians, teve coragem de assinar. Outros poderiam ter a mesma coragem e pedir para que esse movimento cresça e que esse pessoal tome vergonha. Já que você disse outros, André, os próprios clubes, né, deveriam entrar nesse movimento. Eles estão referendando, as federações estão referendando e vai continuar do mesmo jeito. O Coronel Nunes vai ser eleito, o Coronel Nunes é do Pará é da região norte, ele vai ser eleito vice do Sudeste. Pará, vice do Sudeste. É o extremo, né? E aí ele vai ser o presidente da CBF, porque o Del Nero, se ele não renunciar, ele vai ser expulso pela FIFA.